على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Bem-vindos ao canal Olhares Islam. Nesse episódio, continuaremos a mostrar mais maneiras que vão ajudar a encontrar as respostas que tanto buscamos. Será que a verdade pode desaparecer e a mentira prevalecer? Sendo Deus o Criador de todas as coisas, poderia Ele deixar aquilo que é falso triunfar? Vamos a mais um vídeo muito interessante sobre esse assunto. Assalamu alaikum. Vamos continuar com esta conversa interessante. Vou falar com vocês sobre outra forma de teste que é bastante reveladora. Uma grande ferramenta que permite que você perceba facilmente as diferenças entre algo original e algo falso. Desculpe, quero dizer, isso permitirá que você saiba a diferença entre um verdadeiro profeta e a verdadeira religião, dos profetas mentirosos e impostores e da religião falsa e distorcida. Quantas vezes vimos, na história da humanidade e até hoje, como as palavras da verdade, justiça e reforma foram palavras tocantes e leais. Elas estavam vivas entre pessoas, grupos, indivíduos e civilizações, e ainda vivem na vida das pessoas e se influenciam. Afetam até mesmo aquelas pessoas más, que não querem que essas palavras apareçam ou triunfem, pois elas perturbam suas vidas e as irritam, já que as lembram de como são mentirosas e maldosas. Também vimos como esses exemplos humanos continuam a ter um enorme impacto na vida das pessoas. E como a bondade, a justiça e a verdade que eles espalham entre as pessoas sempre ganharam seguidores sinceros, que acreditam nesta mensagem e nesta verdade e a espalham ainda mais entre as pessoas. Isso aconteceu em quase todas as áreas da vida e podemos citar Nelson Mandela e Mahatma Gandhi como algumas dessas personalidades. Até mesmo as figuras mais influentes ao longo da história, os profetas como Moisés e Jesus, que a paz de Deus esteja sobre eles, e como impactaram seus seguidores com toda a bondade, verdade e justiça que difundiram, isso ainda está presente e vivo e inspira os seus seguidores a bondade, verdade e justiça. E isso é devido a uma simples razão. Essa enorme influência é realmente devido ao fato de que Deus, o Senhor, faz com que a palavra da verdade tivesse uma força enorme que influencia a realidade da vida e a realidade das pessoas. É a natureza da verdade, isto é inerente a ela. Esses fatos e valores tornam-se maiores, mais fortes, mais abrangentes e mais completos quando essas percepções estão relacionadas a Deus, seus mensageiros e sua palavra, pois eles são a maior e a grande verdade. E tudo o que ele disse é apenas a maior verdade. Todo mandamento que foi ordenado é a maior verdade ordenada e o maior bem praticado na terra. Portanto, o poder desse chamado e o poder desses valores que vieram de Deus e foram trazidos pelos verdadeiros profetas tiveram maior impacto na terra. Portanto, os profetas que carregaram e chamaram as pessoas para orientação são os maiores influenciadores da vida. Já os malfeitores e mentirosos, e o maior desses malfeitores são os mentirosos que afirmam serem profetas. Eles não têm influência na terra. Sua mensagem e sua memória serão esquecidas. Ninguém os conhece ou conhece suas mensagens. Isso ocorre porque a mentira não tem vida ou poder. E, portanto, nenhum efeito ou influência em nada. Tudo que os mentirosos criam em suas palavras, suas condições ou suas ordens nasce sem impacto, mesmo antes de sair de suas bocas. Agora, como de costume, vamos aplicar esta ferramenta a uma das personalidades de um dos influentes modelos históricos conhecido por inúmeras pessoas, para descobrir se ele realmente é o mensageiro de Deus e verificar se ele tem as palavras da verdade e o efeito da verdade ou o contrário. Vamos aplicar esta ferramenta à personalidade de Mohammed, o mensageiro dos muçulmanos, que a paz esteja sobre ele. E como os muçulmanos afirmam que ele é o mensageiro enviado por Deus e toda a humanidade. Você acha que ele influenciou, como todos os profetas e reformadores que trouxeram a verdade, ou faltou a capacidade de o influenciar, assim como todos aqueles que afirmam ser um profeta dentre os mentirosos? Veja bem, Mohammed, que a paz de Deus esteja com ele,
aquela figura histórica que apareceu há mais de 1400 anos, em uma sociedade distante, nas civilizações antigas e num ambiente desértico e distante da influência das civilizações vizinhas. Esta nação estava morta, cheia de doenças sociais, religiosas e culturais. Ela não era mencionada nem respeitada entre as nações e civilizações vizinhas. Uma nação quase esquecida e subordinada às outras. Esta era a situação. Embora tivessem muitas boas qualidades, como um povo com coragem, generosidade, eloquência e honestidade consigo mesmo com as pessoas. O conteúdo do chamado desde o início, que ele alegou ser a profecia enviada por seu Senhor, foi o mesmo que os profetas bem conhecidos como Moisés, Jesus e Abraão, que a paz esteja com todos eles, pregaram. Verdade, monoteísmo, adoração a Deus, bondade e prática da justiça. Ele morreu após 23 anos de divulgação e estabeleceu nesta nação o lado individual e coletivo, reconstruindo todos os seus aspectos de crenças nobres, moral decente, espiritualidade na adoração e devoção, além da coesão social e familiar e muitos outros. A bondade, a justiça e a verdade se espalharam entre eles e então seus seguidores logo espalharam pela terra, levando seus valores e seu chamado, e assim por diante, até que sua influência fosse bastante notável nos dias de hoje, e seus seguidores atuais são quase 1/3 da população da terra. A influência de seus valores e o que ele pregou tornaram-se um dos seus chamados mais influentes de todos os tempos. É a mesma influência daquelas grandes pessoas como Jesus e Moisés, que a paz de Deus esteja sobre eles. Essa é a grande influência dos profetas. E aqui está a pergunta que deve ser feita. Se Mohammed, que a paz de Deus esteja com ele, fosse um mentiroso e alguém que se diz profeta sem o ser, poderia ter toda essa grande influência que teve? E em alguns aspectos e magnitude desta influência foi ainda maior que a de alguns dos profetas, cujos nomes mencionamos. Por certo, 24% da população mundial suplica a Mohammed, o mensageiro do Islã, e essas pessoas se lembram dele como o maior reformador e o maior mensageiro que foi enviado para a humanidade. E todos os dias, mais de 15 vezes, ele é lembrado nas orações e súplicas. E esse grande número de pessoas segue seus ensinamentos e acredita em seus valores. Você acha que toda essa enorme influência é a influência de um verdadeiro profeta que possui crenças verídicas ou é a influência de um falso e fraco que se diz profeta? Com isso, tiramos a conclusão. Os maiores reformadores são os profetas, exercem forte influência sobre as pessoas, atraem seguidores e pessoas boas pela força da verdade em que acreditam e divulgam. Quanto aos ímpios e mentirosos, são aqueles que são chamados para profetizar, mesmo não tendo nenhuma influência ou seguidores. Então, são esquecidos. E se são mencionados, são lembrados por serem desgraçados e ridículos.